Bom, eu tava meio sumido aqui porque eu tava refletindo os erros que eu cometi. Eu sei, no vídeo anterior eu acabei tocando num assunto complicado e isso deixou você um pouco puto comigo. E eu até entendo, de verdade, não é um tema muito fácil de ser debatido, não é uma ideia fácil de ser aceita. Afinal, a gente tá falando de livre-arbítrio. E essa palavra é uma base fundamental para a evolução da humanidade. Tentar jogar no ralo tudo que aprendemos dos nossos pais e do nosso coach preferido não é uma tarefa fácil. Mas não se preocupe, porque eu tô aqui para te tranquilizar e contar o outro lado da moeda, porque sim, há o oposto do determinismo. E esse oposto não se chama livre-arbítrio. E esse oposto, ele é tão devastador quanto o determinismo, dependendo do seu ponto de vista, é claro. Eu sei, eu disse que eu ia te tranquilizar. Eu tava mentindo. Eu quero que você jogue um jogo muito simples comigo para eu mostrar que todo esse rolê chamado universo é completamente aleatório e imprevisível. A gente tem aqui duas cartas, a número 1 e a número 2 em suas respectivas ordens, beleza? Se eu embaralhar elas, qual é a probabilidade de eu acertar o estado de ordem inicial delas, ou seja, exatamente como está aqui? Bom, a matemática aqui é bem simples, como são apenas duas cartas, a probabilidade de desordem é 50%, ou seja, meio a meio. Aqui temos uma chance relativamente alta de acerto e uma chance igualada de falhas. Nesse caso eu acertei. Até aqui, tudo bem. Agora a gente vai adicionar mais 3 cartas. Bom, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo uma matemática muito simples, a gente tem aqui 120 posições em que essas 5 cartas podem ter, mas somente uma dessas 120 posições é a posição correta, ou seja, a probabilidade de eu acertar é de 0,83% e a probabilidade de eu errar é de 99,17%. Adicionando apenas 3 cartas a mais, a minha probabilidade de acerto caiu de 50% para menos de 1%. Eu posso passar o vídeo todo aqui e eu não vou acertar a ordem inicial. Agora, se a gente adicionar mais 5 cartas nesse joguinho, totalizando 10 cartas, quais seriam as minhas chances de acerto? Qual é a probabilidade de eu acertar a sequência certa? Com apenas 10 cartas, a minha mente já bugou. Há exatamente 3.628.800 possibilidades de combinações, ou seja, a minha chance de acerto é de 1 em mais de 3 milhões e meio. Colocando em termos matemáticos de porcentagem, ficaria mais ou menos isso aqui que você está vendo na tela. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, talvez a semana inteira, o mês inteiro, quem sabe o ano inteiro, tentando acertar a posição correta, e eu não ia conseguir, porque a minha probabilidade de erro seria mais ou menos isso aqui que você está vendo na tela. E depois dessa pane que eu tive ao ver esses números, me veio uma pergunta mais besta que um ser humano poderia fazer: será que há alguma forma de controlar isso? Quer dizer, será que a gente consegue controlar a entropia? Mas é claro que não. Eu vou dar um exemplo muito tosco aqui para você ter uma ideia do quanto isso vai além da nossa compreensão. Digamos que você consegue sim prever o futuro. Você praticamente viveria mais de 3 milhões de realidades alternativas, sendo que apenas uma delas seria a realidade desejada. Te lembrou alguma coisa, né? Pois é. Você até conseguiria chegar à realidade desejada, eu acho, não sei, né? Mas a que custo? O que aconteceria no processo e o que desencadearia depois do resultado final? Mas vamos com calma. Primeiro, a gente precisa saber se é possível mesmo controlar cada molécula de um sistema, porque foi a partir daí que o conceito da entropia e grau de desordem surgiu. Na nossa realidade atual, controlar cada molécula individualmente é impraticável. E eu nem preciso dizer o porquê. A entropia é uma propriedade estatística que se baseia no comportamento coletivo e probabilístico de um grande número de partículas ou moléculas
em um sistema. Ela emerge como uma medida de desordem e aleatoriedade e está intimamente relacionada à quantidade de energia térmica dispersa e não utilizável em um sistema. E em sistemas macroscópicos, como o nosso dia a dia, a entropia é regida pelas leis da termodinâmica, que descrevem como a energia se comporta e flui entre sistemas térmicos. Mas quando a gente entra no mundo quântico, as leis fundamentais são totalmente diferentes. Nesse nível subatômico, cada partícula pode ser vista como onda que exibe comportamentos quânticos, como superposição e emaranhamento. Em teoria, se a gente fosse capaz de controlar cada molécula individualmente, a gente poderia interferir em suas propriedades quânticas e, consequentemente, afetar o comportamento coletivo do sistema. Isso poderia permitir manipular a entropia de uma forma que não seria possível em sistemas macroscópicos. Mas sendo sincero aqui, o controle detalhado de cada molécula exigiria uma precisão e uma tecnologia além da capacidade atual da humanidade. E além disso, a mecânica quântica apresenta limitações fundamentais, como o princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece limites na medição precisa de algumas propriedades de partículas. Portanto, apesar de ser uma ideia muito interessante para colocar em um enredo de um livro, a possibilidade de controlar cada molécula individualmente para manipular a entropia permanece como um simples conto de fada. No momento, a entropia continua sendo a lei absoluta do universo. Ela rege os sistemas em todas as escalas e nos desafia a encontrar significado e ordem dentro do contexto da inevitável imprevisibilidade e do caos. Não sei se você está começando a entender o que é o grau de desordem, mas vamos um pouco mais além. A entropia é a medida da desordem e aleatoriedade em um sistema. Beleza. No desafio que eu fiz com você, quando eu embaralho as cartas, elas assumem novas posições e um mar de possibilidades. Cada configuração representa um estado de desordem e a própria natureza favorece essa diversidade de arranjos caóticos. E enquanto a gente tenta reorganizar as cartas, a gente desafia a tendência natural da entropia. A busca pela ordem correta é como uma luta quase impossível contra o fluxo inexorável da desordem. Apenas uma sequência é a correta, mas há inúmeras maneiras de as cartas estarem desorganizadas. Esse simples desafio que eu lancei para você ensina uma coisa muito importante sobre o mundo ao nosso redor. Ele mostra pra gente que a desordem é natural e também revela como a nossa capacidade de ordenar e prever os eventos é totalmente inútil. Beleza, a gente falou aqui um pouco sobre imprevisibilidade e como ela afeta as leis universais do mundo da física e no mundo quântico. Mas e em nossa vida cotidiana? Como a entropia pode operar? A verdade é uma só e é dolorida. A entropia governa a existência, como no jogo das cartas, onde o embaralhamento caótico revela um mundo de imprevisibilidade. A nossa própria trajetória é tecida em meio a uma imensidão de incerteza. Essa é a face inescapável do universo, uma força implacável que nos lembra que tudo tende ao caos. Nossos esforços para buscar ordem e estabilidade muitas vezes se desvanecem perante a complexidade do acaso e do destino. Por mais que a gente lute para encontrar um sentido ou controle, somos meros espectadores em um teatro caótico de eventos imprevisíveis. Essa verdade pode ser desconfortável, eu sei, mas é crucial encarar a realidade sem ilusão. A imprevisibilidade da vida nos confronta com perdas inesperadas, oportunidades não realizadas e mudanças que desafiam nosso plano mais bem elaborado. É como se estivéssemos presos em um labirinto onde cada esquina nos depara com novas surpresas, algumas alegres, outras profundamente dolorosas. Vulnerabilidade e finitude. É isso que a entropia representa nas nossas vidas. Não há garantias, nem mesmo para os sonhos e expectativas mais profundos. A vida é um jogo de apostas, onde as cartas são embaralhadas sem piedade. E muitas vezes somos obrigados a enfrentar a dor e o desespero, onde a nossa única saída é jogar com as cartas que nos foram dadas. E diante dessa verdade dolorida, a gente se confronta com a nossa própria fragilidade para tentar encontrar força na aceitação. É preciso coragem para abraçar a incerteza e seguir em frente, mesmo sem resposta definitiva. A jornada pode sim ser muito dolorida, mas é nessa solidão que a gente tem a chance
de nos conhecer de verdade. Se aceitarmos essa lei, a gente pode encontrar sentido na beleza do efêmero e do imprevisível. Cada momento se torna muito precioso, porque sabemos que não é eterno. A impermanência faz com que a gente valorize o presente, a amar com intensidade e a viver com autenticidade. Porque acredite em mim, é justamente na vulnerabilidade que podemos nos reinventar e crescer. A força para enfrentar a imprevisibilidade está dentro de nós, na resiliência que surge quando a gente confronta nossos medos e limitações. A vida é um eterno fluxo de possibilidades e isso só é possível porque ela é regida pela entropia. E cabe a nós moldar a nossa existência com muita coragem, amor e sabedoria. Enquanto enfrentamos o caos, a gente pode descobrir nossa própria essência e, talvez, transformar o inesperado em uma jornada de autodescoberta e crescimento muito mais profundo do que você poderia imaginar. Por outro lado, a entropia vai muito além, chegando a um nível cósmico. Ela governa a evolução do universo, influenciando desde as partículas subatômicas até as estruturas galácticas e inevitavelmente afeta o destino do nosso planeta e da humanidade. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema isolado sempre aumenta com o tempo. Isso significa que, em geral, os sistemas tendem a caminhar para estados de maior desordem e caos. E no universo a entropia se manifesta através de diversos processos, como dissipação de energia, expansão do espaço e até a degradação dos sistemas complexos. Quando observamos o universo em escala cósmica, a tendência para a desordem é evidente. Estrelas nascem, brilham intensamente por bilhões de anos e eventualmente exaurem suas energias, resultando em explosões como supernovas e colapsos em buracos negros. Galáxias colidem e se fundem, provocando turbulência e caos no espaço intergaláctico. E quanto ao nosso planeta, também estamos sujeitos à eterna marcha da entropia. Embora a vida e a complexidade tenham sim surgido, os processos naturais como a radiação solar e a erosão gradualmente levam à deterioração e à desordem. Um dia o Sol se expandirá e engolirá o nosso planeta, encerrando nossa existência como seres humanos e possivelmente levando à extinção da vida em nosso lar. Mas é muito importante notar que a entropia não implica necessariamente em um fim absoluto. Embora a complexidade e ordem locais possam ser degradadas, a entropia também pode ser uma fonte de criação e transformação em diferentes escalas e contextos. Por exemplo, a energia liberada por uma estrela em colapso pode dar a origem a novos sistemas estelares e até planetas. Na visão cósmica, o fim do nosso planeta e da nossa civilização é inevitável, mas isso não significa que a gente não possa encontrar significado e propósito no presente. Apesar de tudo, podemos valorizar as experiências, os relacionamentos, as conquistas que tornam nossa jornada única e especial. Então sim, podemos buscar significado e beleza em nossa própria trajetória caótica, sabendo que a entropia faz parte do tecido do universo e molda o curso das nossas vidas. Apreciemos os momentos de ordem e complexidade, mesmo que eles sejam temporários, e encontramos coragem para enfrentar os desafios que a incerteza da vida nos reserva. A força inescapável do universo nos confronta com uma verdade perturbadora. A ordem e a estabilidade são efêmeras ilusões em um mundo caótico. Embora a gente busque segurança e controle, ela sempre vai sussurrar que tudo que é sólido desmancha no ar. Enquanto a gente aspira à eternidade, o universo nos envia um lembrete implacável de nossa finitude. Cada passo em direção ao futuro é um passo em direção ao desconhecido. Um labirinto onde certezas se tornam miragens que se dissipam como poeira ao vento. Aceitar a entropia é um desafio terrível e fascinante ao mesmo tempo, porque isso implica abraçar a desintegração inevitável das nossas certezas, das nossas vidas, de tudo que amamos e conhecemos. A gente é forçado a confrontar a vulnerabilidade e a efemeridade da nossa existência em um jogo cósmico onde cada carta é embaralhada e o destino nos espreita com um sorriso enigmático. E nossos esforços para impor ordem e sentido ao caos são como castelos de areia diante da maré implacável da entropia. E enquanto a gente luta para construir nossas fortalezas contra o desgaste do tempo, o universo silenciosamente sussurra que a desordem
sempre vencem. Precisamos confrontar uma verdade dolorosa e difícil de aceitar. Não há controle absoluto. Não há garantias eternas. Somos viajantes fugazes em um cosmos totalmente indiferente, destinados a desaparecer como poeira no vento, junto com tudo que amamos e valorizamos. Essa é a cruel essência da entropia, uma verdade que nos convida a mergulhar em nossas próprias profundezas e a encontrar coragem em meio à incerteza. O universo é um espelho implacável que reflete nossa própria fugacidade, mas também nos desafia a encontrar significado em nossa breve jornada e extrair beleza das sombras da entropia e a encontrar propósito em um mundo em constante metamorfose.